Olá, pessoal! Obrigado por estar conosco aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha e ativar as notificações. Espero que você aproveite o conteúdo desse vídeo. Um grande abraço! Olá! Fala, meu amigo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Finalmente aí saiu essa live, hein, cara? É verdade. A gente estava já... Antes mesmo da pandemia, a gente tinha batido um papo, tinha conversado um pouquinho sobre modelo de negócio e tudo mais. A gente começou ali a se conectar. Verdade. E logo veio essa situação da pandemia e acabou dando certo. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Fico grato de você ter me convidado. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo maluco que a gente vive. É isso aí. Bom, pessoal, como eu apresentei aqui antes, o Arnaud é um cara incrível, tem uma história muito legal. Hoje ele tem uma corretora, que é a Clique Seguros, que é referência no mercado aí de gestão, um modelo inovador, muito focado em atendimento, experiência do cliente. Mas antes de a gente falar de tudo isso, Arnaud, eu queria que você compartilhasse com a gente aí como que você veio parar nesse mercado aí de venda de plano de saúde, de seguro-saúde. Legal. Meu nome é Arnaud Buranello, eu sou casado com a Roberta, nós temos uma pequenininha, a Manu, e eu estou no mercado de plano de saúde há apenas 5 anos, Sócrates. E foi como você falou, como que eu vim parar nesse mercado? Meu pai e minha mãe são do ramo, né? São do mercado de plano de saúde há mais de 20 anos. E eles ficaram muito tempo na Barela, trabalhando junto com o Márcio, com a Vanessa, com o Sérgio. Referência, né? E aí eu acabei, como muitas pessoas que aqui estão nos ouvindo, eu acabei querendo seguir o modelo convencional do mercado, que seria se formar, estudar. Eu sonhava em trabalhar numa empresa muito grande. Eu sempre tive esse sonho. Então, eu procurei me capacitar. E aí, eu entrei nessa empresa, que é uma empresa que atua na América do Sul. É uma das principais empresas de logística que nós temos, de transporte de carro 0 quilômetro. E ali eu entrei e fiquei na área financeira durante 8 anos. Eu trabalhei na área financeira, eu trabalhava na tesouraria. Só que eu sempre fui muito comunicativo, sempre, todas as tarefas, e aí eu já deixo um insight. Sempre quando você vai fazer algo, faça como se você estivesse fazendo, se você fosse o dono daquilo. Nunca acredite que, o Sócrates é o dono, então assim, ele vai entender, eu posso fazer meio a boca. E eu sempre acreditei que eu tinha que fazer todas as tarefas que eu tinha ali naquele serviço no maior alto nível possível. E ali eu fiquei durante 8 anos, fui galgando alguns cargos, saí de lá depois que aconteceu uma situação na minha vida, em dezembro de 2014. E aí entra uma outra questão também. Nós estamos passando agora, nesse momento, pela maior crise mundial. Nós podemos colocar assim, principalmente da nossa geração. E de todas as gerações que estão vivas até agora, né? Teve as grandes guerras, mas eu acredito que neste momento é a pior crise que nós estamos enfrentando. Mas cada um de nós temos uma crise na nossa vida. Eu já passei por crises do tamanho de um coronavírus, e muitos aqui já passaram por crises desse tamanho. E o que não podemos deixar é que a crise instale dentro de você. Que você faça parte da crise. Isso eu tenho falado muito com a minha equipe, com muitos corretores que eu acabo batendo um papo no dia a dia. Nós não podemos fazer com que você aceite o pior momento que você esteja passando. Nós não podemos nos permitir a isso. E em 2014 eu perdi um filho. Minha esposa estava grávida, de 7 para 8 meses, e ali estava instalado um grande sonho nosso, né? Nós já tínhamos montado o quartinho e tudo mais. E ali em 2014, a gravidez dela tinha corrido tudo bem,
E quando Deus decidiu, da mesma forma com que Deus nos dá, é dele. E aí nós perdemos o Davi. E ali foi a maior crise da minha vida. Só que isso eu falo, Sócrates, para todo mundo. Naquele momento, que foi o meu pior momento da minha vida, foi o momento onde que eu olhei para minha esposa e eu falei assim, esse é o momento que a vida está me pedindo para ser o cara mais forte. Eu não posso me abater e eu não posso me enterrar nesse problema. Nós só temos duas soluções. Ou eu me entregaria para o problema, que aí nós viveríamos o que muitas pessoas vivem, e que não é frescura, precisa de tratamento, que é a depressão, a síndrome do pânico. Ou eu venceria tudo aquilo e contaria essa história como um combustível, e aquilo faria com que eu tivesse motivação para chegar à minha melhor versão todos os dias. Eu falo que o jogo da vida, Sócrates, não é o Arnold contra o João, não é o João contra a Maria, não é a Clique contra uma outra corretora. O jogo não é esse, as pessoas não entenderam ainda. O jogo é você contra você. É você se descobrir a sua melhor versão. É você entregar para o universo o que você tem de melhor. E aí sim, você vai entender com o tempo que não há concorrência no mercado. E você vai conseguir somar com as pessoas. Então, assim, quem diria, há anos atrás, não sei nem se há muito tempo atrás, nós teríamos esse intercâmbio que nós estamos tendo. Nós teríamos intercâmbio entre donos de corretoras, entre profissionais de alto nível. Então, assim, as pessoas, quando começou essa situação, em fevereiro, que eu já venho acompanhando a situação do coronavírus, eu já estava muito claro que eu teria que fazer apenas ajustar algumas estratégias dentro da minha companhia. Só que aquilo ali não seria uma crise para mim, porque eu já tinha passado por uma crise pior na minha vida. Então, eu não poderia fazer com que aquilo ali, o coronavírus, me abatesse. E é isso que eu tenho cobrado muito com a minha equipe. Pessoal, vamos entender o momento para que a gente mude algumas estratégias. E aí, só voltando um pouquinho, Sócrates, e aí em 2014 eu perdi meu filho, e aí eu fiquei 2 meses de luto, porque há necessidade de você passar pelo luto, você precisa sentir o luto para que você volte mais forte ainda, e você volte melhor. E aí, quando foi em fevereiro, eu comecei a trabalhar com os meus pais, que são grandes professores dentro da minha casa. Eu falo que eu tenho grandes mestres. Eu tenho meu pai e minha mãe, que são grandes players do mercado. Eu tenho meus irmãos também, que meus irmãos trabalham também com plano de saúde. Cada um tem a sua plataforma, a sua corretora. E assim, dentro de casa, nós não conversamos tanto sobre business. Mas quando nós entramos em algumas discussões e conversas, nós discutimos ideias. Então, eu tenho grandes professores dentro de casa. Eu tenho uma esposa incrível, que ela é minha fortaleza. E ela, junto com Deus, me sustentou até aqui. Porque em muitos momentos eu pensei em desistir. Pensei em não querer mais. Eu lembro que quando foi em janeiro de 2015, quando eu estava no pior momento da minha vida, eu chorava 2 quarteirões antes de chegar em casa para não me ver chorando. Porque eu pensava que, como eu sou o homem da casa, eu deveria passar força para ela. Então, aí, quando foi em fevereiro de 2015, eu entrei no mercado com meu pai e com a minha mãe. E aí que entra o que a gente já conversou, Sócrates. Eu entendi o quanto que o nosso mercado... Eu espero que as pessoas me entendam da melhor maneira possível, tá, Sócrates? Sim. Eu entendi que lá em fevereiro de 2015... meu pai e minha mãe já eram muito premiados dentro da Barela, já eram muito respeitados, eles já tinham grandes resultados. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no mercado de plano de saúde, eu quis estudar todo o case. Então, eu queria entender como que é o mercado de plano de saúde por um todo, porque eu não estaria caindo de paraquedas. Eu tinha já me colocado dentro da minha cabeça que, após eu entender todo o processo, eu iria trabalhar para ser minha melhor versão nesse mercado. Porque a minha concorrência não é com os outros, é comigo. Então, eu trabalharia para ser o meu melhor. E aí, a partir daquele momento, eu trabalhei com meu pai e com a minha mãe durante 4 meses,
Porque trabalhar em família também não é fácil. Tem algumas empresas aí que são familiares e são plausíveis, assim, de admiração, porque não é fácil trabalhar em família. Porque em algum momento, alguma das pontas não vai entender de forma profissional. Isso também é natural. E ainda mais na geração nossa, que nós não temos isso enraizado dentro de nós. Então, nós trazemos situações de casa para o serviço. Então, acaba meio que não fazendo com que o sistema avance. E aí eu entendi com eles como que funcionava o mercado. E ali eu já enxerguei que o mercado de plano de saúde, em 2015, Sócrates, há 5 anos atrás, ele era muito amador. E o nosso mercado, eu ouso a falar isso para a sua audiência, que é um mercado muito amador ainda. É um mercado que as pessoas acreditam ainda que a venda ela é constituída apenas daquela ligação fria que você faz com o cliente. Ontem eu estava assistindo a live do Rogério e ele falou muito bem sobre a evolução do mercado de plano de saúde, que era do PAP, aí foi para o telefone, foi para o WhatsApp. Hoje já está... Hoje, só que o hoje, nós já estamos atrasados, porque isso já acontece há algum tempo atrás. Já tem essa videoconferência. Sim. Então, assim, o mercado ele avança muito rápido. Muitos corretores eu tenho escutado, e quando eu estava numa plataforma, eu ouvia muito o pessoal sendo resistente à tecnologia. E a tecnologia, ela não vem para substituir o homem. Ela vem para potencializar o processo, porque quem vai estar atrás da tecnologia é o homem. Então, as pessoas elas precisam entender essa situação. A tecnologia ela vem para te dar, ela vem para potencializar o seu processo. Então, o que você antes precisava, como por exemplo hoje, a Clique, eu tenho feito muitas reuniões com clientes nossos através de videochamada. E antes eu gastava em torno de um dia, de um período para atender deslocamento, 2 clientes. Né? Porque assim, eu sou do ABC. Então eu tinha um cliente na Zona Sul, na Zona Leste e na Zona Norte. Chegava em casa 9, 10 horas da noite. E assim, aí o consultor ou o corretor, nomenclatura que queiram utilizar, ele precisa se profissionalizar. Porque ainda as pessoas ficam com mindset que há necessidade, eu acredito também, do tete a tete. Mas, para você escalar a sua performance, você precisa usar a tecnologia. E hoje, ontem mesmo, eu acabei fazendo 8 reuniões com clientes através de videochamada. Então, assim, de 8 reuniões que eu fiz, eu acabei convertendo em 6 vendas. E muitas das pessoas têm falado assim, poxa, nós estamos em crise, as coisas estão difíceis. E eu quero deixar também um outro insight aqui para o pessoal. Não esteja você em crise. Cuidado com isso. Porque o mercado e a roda, ela está girando. Tem gente que está vendendo, tem gente que está ganhando dinheiro e tem muita demanda. Só que você está como? Assistindo televisão e acreditando que tudo está parado, que ninguém está vendendo, não tem ninguém procurando e está todo mundo quebrado. É isso que você está acreditando? Não seja essa. Não seja desse público. Seja do público que acredita que você vai vencer, vai superar a crise, para daqui 2, 3 anos, você contar como exemplo esse momento que você viveu. Eu lembro que em 2008, eu estava nessa empresa, dando ligação aqui, desculpa. Eu estava na área financeira e foi uma das maiores crises econômicas na época lá dos Estados Unidos, da bolha do mercado imobiliário. E naquele momento eu comprei meu apartamento. Meu primeiro apartamento eu comprei em 2008. E muitas pessoas, quando era em 2010, 2011, falaram assim, poxa, você teve sorte. Que sorte você teve naquele momento de ter comprado um apartamento com um custo tão baixo? E assim, não é sorte, galera, é oportunidade. Cuidado para que em 2022 alguém olhe para você e fale assim, onde você estava em 2020? O que você evoluiu em 2020? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que a crise, é lógico, muitas coisas estão acontecendo. Não estou falando que não exista um mundo lá fora. Existe. Só que você não pode absorver, principalmente, as coisas negativas que estão acontecendo.
Então, quando foi em 2015, eu entendi que o mercado de plano de saúde era um mercado muito amador. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com meu pai e com a minha mãe, eles têm um modelo de trabalho e uma proposta. Eu lembro que eu falei assim, eu venho do mercado financeiro, Sócrates. Então, assim, tudo para o mercado financeiro é um mercado muito de controles, de processos. Não tem como você sair daqui para cá sendo que você não tem um processo bem definido. Muito sistêmico, né? Exato. Então, assim, quando eu entendi o mercado de plano de saúde, eu lembro que eu até tinha ido na festa na época da Barela, e eu vi aquelas premiações, aquele glamour, aquelas pessoas sendo bem-sucedidas. E aquelas pessoas não tinham tamanha formação de pessoas que estavam no mercado ganhando metade do que aquela galera. Aquilo me chamou muito a atenção. E aí, quando eu fui estudar o mercado de plano de saúde, olha que curiosidade, olha que interessante. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com meu pai e com a minha mãe foi entrar no Google, entrei no Reclame Aqui, e eu comecei a pesquisar no Reclame Aqui quais eram as principais dores dos clientes. Porque eu tinha muito dentro de mim que só se teria sucesso nesse mercado se você fizesse a ponte no modelo consultoria. Não era simplesmente a venda pela venda. Então, eu queria entender quais eram as dores do público, da demanda, porque o que eu entendi nesse estudo? Eu entendi que o plano de saúde funcionava, tá? Eu entendi que tinha muitos clientes potenciais, só que não tinha uma pessoa preparada para intermediar isso. Então, as pessoas ali reclamavam que o plano da Bradesco era ruim porque não chegava o boleto na casa dela. Então, ali eu já entendi que eu tinha uma solução. A pessoa reclamava que o plano da Sul América era ruim por causa que estava demorando 10 dias para liberar um procedimento. Então, ali eu enxerguei uma oportunidade. Então, quando eu comecei a enxergar as dores dos clientes, eu falei, eu vou montar uma consultoria e eu vou montar uma equipe que vai fazer todo o pós-venda e o meu cliente não vai ter contato e relacionamento com a companhia. A companhia vai apenas prestar o serviço que ali está sendo contratado. Mas quem vai prestar esse relacionamento sou eu. E nada mais é do que o mesmo contato que o cliente tem. Mas o cliente, ele não é preparado e ele também nem tem que ser. É como você comprar um carro e ter que entender do carro. Não. Você não está comprando o carro para entender, ler manual. Você precisa de um profissional para aquilo. Só que aí que entra também a outra charada. Você precisa de um profissional. Você não precisa de um amador. E o que acontece no nosso mercado, e que aí acabou denegrindo um pouco o nosso rótulo, é que tinha, né? Eu acredito que tinha muitas pessoas que vendiam, na época, né? Eu não sou dessa época, mas assim, pegavam um cheque e não implantavam o contrato, faziam fraude em contratos, questão de declaração de saúde. Então, assim, tinha muita coisa errada. E aí o cliente começou a perder credibilidade com esse profissional. Então, quando eu imaginei que eu traria uma linguagem do mercado financeiro, uma metodologia de consultoria para o mercado de plano de saúde, eu acreditava que eu teria sucesso. E aí eu acabei saindo do meu pai e da minha mãe, e aí eu fiz uma sociedade com meu irmão, que foi a Fratelli, a Fratelli foi um sonho, e ali nós nos conectamos junto com a Vanessa Guedes, que é uma outra parceiraça nossa, e ela nos conectou junto à Serra Corretora, e nós fomos campeões na Serra durante 2 anos, tá? Durante 2 anos nós fomos campeões de home office dentro da Serra, e o que eu fico muito orgulhoso é que nós fomos campeões durante esses 2 anos, todos os meses. Então foram 24 meses de sucesso. Uma coisa, Sócrates, é você chegar no ápice e você não conseguir manter, que é o mais difícil. Só que quando você faz um trabalho de formiguinha, que não é você matar um leão por dia, é você pegar aquele leão, colocar para dentro e cuidar daquele jardim que o leão vai vivenciar. Então eu acreditei nisso, que quando eu entendi as dores do meu cliente, eu precisava criar uma estratégia para agariar aquele cliente, e depois que eu agariasse aquele cliente, eu teria que ter, não é a cereja do bolo, é a base do bolo.
eu teria que ter um pós-venda de alto nível. O que é um pós-venda de alto nível? Quando o cliente pedir qualquer informação, ou ele tem uma dúvida, qualquer que seja a demanda, que o meu time responda num prazo de 2 horas. Então, era isso que eu estipulei na época, junto com o meu irmão. Nós fizemos esse modelo dentro da Fratelli. Aí, depois, eu e meu irmão, no melhor momento da nossa carreira, nos decidimos, cada um seguir um projeto solo. E aí foi onde eu abri a Clique. E aí, eu continuei nessa galgada de um trabalho muito qualificado. Então, assim, o trabalho de consultoria, Sócrates, ele é um trabalho mais lento, ele é um trabalho árduo. Por quê? Porque você não está preocupado apenas em concretizar a venda. Você está preocupado em se relacionar com o cliente. Aí é a outra palavra que eu gosto muito, relacionamento. As pessoas, muitas das vezes, elas pegam um case, um estudo para realizar para um cliente, e ela não está preocupada em se relacionar com o cliente. E o cliente, ele é humano na outra ponta. Ele quer sentir que você é humano e que você é profissional de alto nível. Eu tenho muito dentro de mim, eu passo isso para a minha equipe, do que? Como que o cliente te monta? Porque o cliente ele não está te vendo. Então, como que ele está te imaginando? Ele está te imaginando como um call center ou ele está te imaginando como um especialista de planos de saúde de alto nível? Qual que é a visão que você está impactando dentro dele? E é isso que eu sempre procurei estudar, passar para a minha equipe e aplicar. Porque também é muito importante se aplicar. E na Clique, depois eu fiquei 2 anos com a Fratelli, e hoje eu estou há 2 anos na frente da Clique, e também nós fomos campeões na Serra durante esses 2 anos. Então, legal. Esse modelo de negócio, Sócrates, fazem 4 anos e meio que dá certo. E todas as pessoas que eu converso, eu falo sobre a receita do bolo. Por quê? A competição é você contra você. Então, tem muito cliente. Nós temos 230 milhões de habitantes. Tá? Hoje, tendo um alto rendimento, eu acabo agariando por mês em torno de 130, 150 clientes. De 230 hoje, então, assim, tem muito cliente. Então, tem para todos. Então, é muito importante nós compartilharmos conhecimento, fazermos com que o mercado se torne um mercado mais forte, um mercado mais respeitado para todas as pontas. Então, nós precisamos ter credibilidade junto ao cliente, junto às operadoras, às seguradoras e junto também às corretoras. Então, assim, é um elo que eu vejo, por ser um recém-nascido do mercado, que é um elo que ainda precisa estar mais firme. Ainda não tem essa união e essa credibilidade entre todas as partes. A maturidade, né? Precisa amadurecer. Precisa amadurecer, porque o vendedor, ele ainda é visto com maus olhares. Então, o pessoal não passa credibilidade. Então, é isso que eu tenho falado muito. É muito importante você olhar para dentro do seu processo. Eu conversei um tempo atrás com o Arthur Rufino, que é o filho do Geraldo Rufino. Conheço. Muito legal. Ele me falou um negócio que eu achei incrível, que é assim, em muitos momentos, Sócrates, é importante você destruir o seu processo e reconstruir. Então, destrua e reconstrua. Porque nesse momento de reconstrução, você vai enxergar muitas falhas que você não está enxergando. Então, é muito importante, eu vejo muita gente falando assim, falando termos em inglês, procurando inventar a roda, procurando pintar o pavão. Cara, olha para dentro do seu processo, veja como está sendo feito, veja como você está tratando o seu cliente. Muitos corretores me procuram falando assim, Arnold, você compra lead, você gera lead, como que você prospecta cliente? O pessoal está muito preocupado em olhar para fora. E nós temos que estar preocupados, Sócrates, em olhar para dentro. Olhar para a nossa carteira de clientes. Você está entrando num ponto que eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Então, eu vou aproveitar o seu gancho aí. Pode ser? Legal. Que é o seguinte. Você que tem essa cultura de pós-venda e essa cultura de proporcionar uma experiência diferente para o cliente e levar valor para o cliente, né? E você não está levando só um serviço, está entregando valor para ele, né? Então, você já começou com esse mindset e você foi aprimorando ele.
agora, tem muitos corretores que estão falando que não estão conseguindo ter sucesso porque os leads têm muito curioso, e realmente é isso mesmo. Tem gente que nunca teve plano, que quer saber quanto que custa, enfim. Talvez as pessoas vão demorar mais para tomar a decisão de comprar. Agora, você que já tinha esse relacionamento com a sua carteira, não precisa ser valor exato, assim, né, em percentual, mas quantos por cento desses negócios que você está gerando agora é de clientes que você já tinha antes e de novos clientes? Nesse Olha momento que, agora da crise. olha que Percentual, assim, não em valor, em percentual. legal, legal. Olha que interessante, Sócrates. Eu vejo essa sua pergunta de uma maneira muito inteligente. Muitos corretores, eles acreditam que a sua carteira ela acaba fazendo grandes negócios, e de fato, sim. Então, quando você tem um modelo de consultoria muito bem consolidado, quando você tem um processo, e aí, antes de responder sua pergunta, eu vou te falar como que funciona o meu processo, tá? Hoje, Legal. eu faço o fechamento da venda com o cliente, e depois desse fechamento da venda, a minha equipe administrativa, porque dentro da minha empresa, hoje eu tenho o departamento, eu tenho uma célula comercial, eu tenho uma célula administrativa e eu tenho uma célula de pós-venda. Então, o que o administrativo faz? O administrativo faz até o fechamento da venda. Então, ele acompanha a documentação, a emissão do contrato, as dúvidas para preenchimento da DS. Isso faz o meu administrativo. Pendência, todas essas coisas. Pendência, isso. Dentro do meu administrativo, eu tenho um braço que é o meu atendimento ao cliente. Então, eu tenho o administrativo que acompanha a implantação do contrato e eu tenho um braço que está fazendo atendimento para o meu cliente, para a minha carteira. Só que o meu pós-venda, ele acontece de duas maneiras. Ele acontece atendimento ao cliente, quando o cliente nos procura para tirar alguma dúvida, e eu tenho uma célula de pós-venda, que é 80% do serviço dessa pessoa, ela que vai até o cliente. Ela pega as informações do cliente para criar um banco de dados para abastecer a minha equipe comercial. Então, muitas das vezes, eu tenho um feedback positivo ou negativo de um hospital, de um laboratório, de um médico. Isso é uma outra questão. Às vezes, um cliente vira para mim numa negociação e fala assim, poxa, minha esposa está procurando um ortopedista bom. Eu falo, eu tenho um ortopedista bom para te indicar. Só que eu tenho esse ortopedista como, Sócrates? Porque o meu cliente já me deu um feedback sobre alguns profissionais, eu alimentei um banco de dados, você tem que ir região Zona Norte, eu já filtro o que é da Zona Norte e eu atendo aquele meu cliente. Então, assim, são coisas que nós não precisamos inventar a roda. As informações, elas estão sendo trocadas diariamente, tá? Hoje, aí olha que interessante. Muitos clientes que nós temos como prospectos, gerações de leads, eu vejo que são clientes do mercado. Cliente do mercado é o cliente que o corretor não deu aquela devida atenção, não agregou valor. A maioria. A maioria. Eu tenho tido hoje, de 0 a 10 contratos que eu fecho, eu fecho hoje 6 contratos da minha carteira e 4 desse público. Então, assim, ainda... Olha aí, tá vendo? Olha, 60%. 60%. Mas olha que interessante. Antes, esse meu índice, porque como eu venho do mercado financeiro, eu acabo tendo muitos indicadores para que eu tenha um norte de onde que eu tenho que ir. Antes da pandemia, até fevereiro, era 50%. Então, eu não tive um aumento significativo de troca de clientes na minha carteira. E o que eu senti, aí é uma outra coisa que eu falo, que é o que o pessoal está reclamando. Não está tendo cliente, não está tendo demanda, o cliente está... Cara, o nosso mercado, ele é um mercado propício para a crise. Por quê? Quando o momento está em crise, o cliente quer rever o custo do plano de saúde. Quando o momento está em alta, o cliente quer melhorar a qualidade do plano de saúde dele. Sim. Então, o nosso mercado, ele é um mercado ainda favorável pela crise. Uma outra questão, o pessoal precisa se atualizar. Não é se atualizar de só produto. Eu acredito que uma venda ela consiste de 20% produto e 80% técnicas. Sócrates, vendas não é dom. Vendas é um estudo
de processo, de técnicas, É uma de ciência. PNL. É uma ciência. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Eu vejo que muitas Concordo. pessoas viram para... Ó, vou dar um exemplo. Tem pessoas que começaram a trabalhar comigo e falando assim, mas você tem um dom da venda. Não, ninguém tem um dom da venda. Ninguém tem um dom da venda. O que acontece, eu tenho pessoa na minha equipe que não era tão comunicativa e que hoje ela faz 10 mil reais de venda. Eu tenho pessoas assim na minha equipe. Por quê? Porque a venda, elas são técnicas. Então, assim, o que tem acontecido é que tem muitos clientes carentes, precisando de um relacionamento e de um suporte, e você precisa estar preparado para isso. Então, por isso que hoje ainda, a minha margem, eu considero que ainda tem muita oportunidade no mercado, tá? A primeira coisa que eu fiz no momento que se instalou a quarentena foi, eu fiz ali um filtro no Excel, não é sistema, hein, galera? Porque muitas pessoas acabam olhando e falando, ah, mas ele tem sistema. Pô, o cara tem dinheiro, ele vai pôr o sistema na empresa dele. Com uma planilha de Excel, você consegue se organizar e ter estratégias muito bem definidas para a sua empresa. Então, o que eu fiz? No momento que se instalou a quarentena, peguei uma planilha de Excel, filtrei os meus clientes mais potenciais, tá? Os meus clientes intermediários, eu deleguei para a minha equipe. Com a minha carteira, no primeiro momento, eu entrei em contato com todos. Eu e a minha equipe. Legal. Entramos em contato com eles. Para quê? Não era para ofertar nada. Era simplesmente para entender. Aí entra a questão do relacionamento, Sócrates. Entender o seguinte. Como que você está se sentindo nessa ruptura de rotina? O quanto que você foi impactado no seu negócio? Vamos bater um papo? E aí, no final, o cliente perguntava, mas você queria falar alguma coisa sobre o plano de saúde? Não. Eu só liguei para entender como que você está. Porque para mim também está sendo novidade ficar em casa. E ali eu já criava um relacionamento maior. E cria um vínculo, né? É um acredito vínculo muito e gera nisso. empatia, né? A empatia é um dos sentimentos que mais ajudam no momento da venda, né? Você se colocar no Exato. lugar do outro, né? E o outro também se sentir no seu lugar. E você acaba criando nele a segurança. Então, nós fizemos isso num primeiro momento. Nós pegamos e nos relacionamos com nossos clientes. E nos colocamos à disposição com o seguinte, Sócrates. Caso você venha a ser afetado financeiramente, não pense em cancelar o seu plano. Entre em contato conosco antes, que nós vamos estudar, remanejar o seu plano. Porque neste momento, mais do que nunca, não é momento de cancelar o plano de saúde. E muitas das pessoas, clientes novos, tá? Clientes novos. E também a minha carteira, mas aí eu fui até o cliente, falam assim, Arnold, tenta negociar lá com eles, porque a gente está usando pouco. Arnold, você suspendeu o plano de saúde com eles, porque a gente não está sendo indicado. A gente não está ficando doente. Cara, o cliente ele precisa de um profissional de alto nível que oriente ele. Você vai no médico, o doutor receitou ali uma receita. Você vai questionar ele? Não vai. Então, você precisa ser o doutor do cara. Então, no contato que nós fizemos, eu expliquei para eles que não funcionava desta maneira. Eu expliquei que eu estaria enviando a relação de locais, caso eles precisassem fazer o exame da Covid. Então, eu já me antecipei a essa situação. E eu me coloquei à disposição deles. E expliquei para quem ainda não tinha 1 ano de contrato, que tinha a situação da multa contratual, para que eles tomassem cuidado. Então, assim, eu me relacionei com um cliente. E isso faz com que, com o tempo, vai se fazendo negócios. E com os clientes de fora, porque 40% do meu faturamento é esse público de fora, eu comecei a entender que as dores deles era essa. O cara queria reduzir o custo, por quê? Porque ele estava olhando para trás e estava vendo uma onda gigante chegando nele. E essa onda ia engolir ele. E ele sabia que ele sabe que ele não vai ter condição de pagar. Então, nesse momento, aí entra a expertise, entra você entender, poxa, quais são os hospitais que você utiliza? Porque muitas das vezes o cara tem uma Ferrari, só que ele está andando com essa Ferrari na praia. Então, se você fizer alguns ajustes, você nem precisa fazer grandes coisas que você já vai reduzir o custo dele. Tem um plano com coparticipação. Hoje, sim, nós temos algumas companhias
altamente atrativas nessa situação da coparticipação. Plano hospitalar. E tem o plano hospitalar. Muitas das pessoas nunca ouviram falar de plano hospitalar, Sócrates. Tem corretor que nem sabe o que é. Exato. Então, assim, além de corretor, cliente. Tem cliente, quando a gente pega numa negociação, porque a primeira abordagem que nós fazemos com os clientes, Sócrates, é posicionar o cliente. Então, é explicar para o cliente como que funciona o mercado. Porque o cliente, muitas das vezes, ele está ali no plano de saúde dele há 5, 6, 10 anos, e a coisa mais difícil na vida dele vai ser mudar o plano de saúde. Que é natural. Quando você estuda o processo, você entende que isso é natural. Vai você mudar do lado A para o lado B da cama. Você já vai sentir um desconforto. Então, é muito importante você entender tudo isso para que você posicione ele. Poxa, o senhor saindo da opção A para a opção B, nós vamos tomar muito cuidado que o senhor não fique sem cobertura, que o senhor não perca a carência, que o senhor não tenha que pagar 2 mensalidades no mesmo mês. Então, quando você começa a explicar para ele como funciona o mundo de plano de saúde, que para você é óbvio, mas para ele não é. Então, você precisa explicar. E aí entra a questão do hospitalar. Eu tenho alguns clientes, muitas pessoas pensam assim, plano hospitalar é só para médico. Não, galera. Nós temos que entender que o plano hospitalar e o plano com coparticipação é a tendência do futuro. Então, a tendência daqui para frente vai ser o plano hospitalar e o plano com coparticipação. Tá? Quando não se tem criança no case, na negociação, o plano hospitalar se encaixa muito bem. Agora, quando se tem criança, porque aí entra a questão da consulta, de fazer alguns tipos de exame, o plano com coparticipação ele vai suprir. E quando você começa a desenhar, e aí é uma outra dica que eu deixo para o pessoal, faça uma apresentação digna para o seu cliente. Não manda uma tabela para ele, uma foto da tela do computador para ele. Faça uma apresentação. Não manda o PDF do cotador, né? Não manda o PDF do cotador. Eu lembro que... Cheio de informação lá, o cliente não entende nada, cara. Muitos clientes, e aqui eu vou dar uma dica de como eu faço, tá? Muitos clientes, quando vêm de fora, e são clientes potenciais, quando eu falo potenciais, que são clientes de interesse eminente. Sim. A primeira pergunta que eu faço para ele, Sócrates, é assim, Sócrates, o que houve que você não procurou o seu corretor anterior? Aí o cara fica preocupado. Cara, eu nem tenho mais o contato desse cara. E aí eu respondo, eu não quero cometer o mesmo erro que ele cometeu. Eu quero entender qual foi a perda de elo de vocês para que eu não cometa esse mesmo erro. Então é muito importante você entender a jornada do cliente. Você entender da onde que o cliente está saindo e aonde que ele quer chegar. É muito importante isso. Não é simplesmente você mandar uma tabela para o cara e fazer o cara ter que traduzir aquele e-mail maluco. Tem muitos clientes que eu falo para eles. E isso, quando eu falo eu, Sócrates, é a minha equipe, que nós trabalhamos de forma padronizada. Tem muitos clientes que eu já falo, eu não vou te mandar a tabela. Então, eu vou te mandar uma apresentação onde o plano que você tem já acaba englobando todos os planos, então ele acaba encaixando, todos os hospitais. Então, você precisa ter essa linguagem. Poxa, você já tem preferência por tal hospital? Não adianta eu ficar mandando o hospital lá do ABC e o cara vai usar o hospital. Então, assim, essa linguagem é muito importante. Olha que curioso. Quando eu comecei há 5 anos atrás, eu lembro que uma vez o meu pai me pegou fazendo um estudo. Eu trabalhava lá com eles e, desde então, eu montava o estudo em PowerPoint. Por quê? Porque no mercado financeiro, para a apresentação de resultados para os acionistas, tinha que ser no PowerPoint. Não dava para me mandar no Excel, no Word, não. Eu tinha que fazer uma apresentação para os acionistas, uma apresentação digna. E aí eu lembro que um dia eu estava trabalhando, meu pai passou atrás e me viu eu montando ali. E eu me preocupava, Sócrates, em mensurar para o cliente a distância em km e em tempo da casa dele para o hospital de preferência dele. Então ali eu já fazia algumas apresentações para que o cliente olhasse de forma diferente. Porque, assim, o mercado ele é muito competitivo. Tem muita gente boa, sem orientação, e tem muitas pessoas trabalhando com desconto. E como você vai vencer isso?
com valor agregado. O porquê que a Apple é a marca mais forte do mundo, sendo que é o aparelho mais caro. Então, assim, o que hoje um iPhone entrega, um outro celular entrega. Mas o porquê de comprar o iPhone e não um outro telefone? Então, assim, é muito importante você entender que, além do serviço prestado, você tem que agregar valor no que você faz. Você tem que levar para o cliente uma experiência diferente. Você tem que levar para o cliente uma sensação de que ele não é cliente da Bradesco, que ele é cliente do Sócrates. Porque quando ele pensar em movimentar o plano de saúde dele, ele não vai procurar lá a ponta, ele vai procurar o Sócrates. E nesse momento o Sócrates vai ser remunerado. Mas para isso, você precisa fazer um processo muito bem feito. Ontem eu estava ouvindo o Rogerinho falando, e ele falou que ele, até hoje, ele recebe sobre o aniversário dele um presente do seguro do carro dele que ele fez há anos e anos atrás. É isso aí. Olha que interessante. Lá na Clique, eu tenho um projeto que chama Clique Baby. O que é o Clique Baby? Eu acompanho todos os meus clientes, o meu pós-venda se relaciona com o meu cliente, com todos, tá? Individual, adesão e empresarial. Legal. Hoje, eu aumento a minha equipe administrativa proporcionalmente à minha equipe comercial. Porque eu não acredito que é só o comercial que faz chover. Quem faz, de fato, o serviço acontecer é o pós-venda. E a minha equipe acompanha todos os meus clientes. Quando aparece uma grávida, a gente dá atenção para aquela grávida mensalmente. Então, assim, tá precisando de reembolso, tá tudo bem, a gente vai acompanhando. Quando nasce um filho daquela cliente, aquele filho é meu cliente. E aí, o que a gente faz? Nós montamos um kit da Johnson's Baby, colocamos o logo da Clique e mandamos para a cliente como Clique Baby. Vai lá, Clique Baby. Que legal, aí, quando cara. ela recebe aquilo, cara, você está mexendo com o filho dela. Você está levando para ela um suspiro diferente, uma experiência diferente. E quando a pessoa olha aquilo, ela fala, olha que carinho que ele teve. E outras pessoas falam assim, Sócrates, quem que mandou isso para você? Por quê? Vai sabonete, vai um body, vai uma manta. Quem que mandou isso? Pô, o meu corretor. Pô, se o seu corretor cuida de você assim, imagina do plano de saúde. Então, assim, é muito importante, é o que eu falo, tá? Não fica pensando em inventar a roda, cara. Eu tenho visto muita gente falando, nossa, tem 100 cursos aí gratuitos. Tem um monte de coisa na internet, 400 lives passando. Cara, olha para o seu processo e procura agregar valor ali. Porque se você cuidar muito bem dos seus clientes, você não vai precisar, muitas das vezes, nem buscar fora. Então, assim, é muito importante que o pós-venda, você ter informações. Porque o pós-venda, Sócrates, você colhe as informações durante o período. Então, assim, eu tenho um cliente meu que quando eu ligo para ele com 10, 11 meses para o reajuste, quando vai se ter o reajuste, eu começo a falar para ele, pô, Sócrates, eu soube que você não teve uma experiência agradável no CDB. Então, eu te indico você utilizar mais o A+. Vai pro Del Boni. O cara fala, como você sabe disso? Como você sabe disso? Ele mesmo, em algum momento, passou essa informação para a minha equipe de pós-venda. E ela criou um dossiê que abastece a minha equipe comercial e a minha equipe comercial chega na negociação preparada. Esse é o segredo. Muito bom, cara. Muito bom. Caramba, essa live aqui, ó, pessoal, vale ouro essa live aqui, hein? Arnaud abriu coisas aí, ó, vários insights, hein, caras? Muita coisa boa. O pessoal, eu vejo que, assim, o pessoal ainda está muito amarrado ao modelo antigo de negócio. É isso aí. E nós precisamos nos atualizar, mudar o nosso mindset, virar a chave. Nós temos que nos denominar como especialista. Muitas das vezes, eu converso com algum corretor e eu faço questão de perguntar assim para eles, qual que é o diferencial de tal companhia? Num bate-papo com amigos. E eles não sabem responder. Não sabem. E assim, eu vou falar agora aqui uma frase, que eu sou apaixonado por essa frase.
que é do Thiago Conser. Me mostre um vendedor que estude tanto quanto médico, que eu vou te mostrar um vendedor rico. Muitas das pessoas, às vezes eu vou jantar num restaurante, e assim, cara, eu ainda não cheguei na metade do que eu quero. Mas eu vou no restaurante, hoje, graças a Deus, eu tenho o poder da escolha. E as pessoas olham e falam, poxa, cara, ele trabalha com o quê? E aí, quando eu falo que eu trabalho com plano de saúde, o cara olha e fala... Ô, Sócrates, olha que interessante. Em 2015, no final do ano, teve a confraternização da empresa que eu trabalhava. Uhum. O que eu ganhei em 2014 de grana, em 2015, eu ganhei em 5 meses. Bizarro, né? E aí, no final do ano, a galera se encontrou e aí eles me perguntaram, Arnold, e aí, como você tá? Eu falei, cara, eu tô trabalhando com plano de saúde. Arnold, me manda seu currículo, que se aparecer alguma coisa eu te encaixo. E assim, mas por que disso, galera? Porque o nosso grupo, os corretores, vendedores de plano de saúde, não entenderam que precisa ter união. E você que está me ouvindo aqui, tem 28 pessoas. Estuda, se prepara. Só, desculpa, mas eu vou falar uma palavra que eu gosto muito de falar, que é do Caio Carneiro. Seja foda. Deixa de ser mimimi. Deixa de acreditar que a cada 5 ligações você não conseguiu fazer um contrato, é normal. Pega o funil do seu relacionamento e começa a tratar isso e procurar diminuir esse funil. Começa a mensurar todos os seus resultados. É isso aí. Agora, se você olhar, vou ligar a TV e vou acreditar que o coronavírus vai me pegar, cara, cuidado. Cuidado, porque essa não é a última crise que chegou, tá? Vai ter outras que vai chegar. Com certeza. Não, isso que você falou, cara, faz total sentido. Hoje eu postei um negócio no meu Instagram de um post que a Forbes fez que, resumidamente, ela fala assim, que todo caminho cheio de espinhos te leva para um jardim bonito, né? Então, ou seja, faz parte do processo você passar por essas crises, né? Seja qualquer tipo de crise, seja uma crise global, ou se é uma crise sua, ou se é um problema de saúde, ou até uma questão tão séria, né? E delicada como foi a sua, uma questão de um luto, que é importante a gente sentir, mas a gente precisa agir. Você, você toma consciência daquele momento, mas você precisa ter ação e não ficar paralisado, porque aí o medo começa a te corromper, né? E eu sou cristão, eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte: o medo te paralisa e a fé te impulsiona. Você precisa ter fé que, falei com 5, é o que você falou, falei com 5. Não deu certo, então eu não tenho que falar com 5, eu tenho que falar com 10. Falei com 10, não deu certo, tem que falar com 20. E é isso, cara, não tem outro jeito. O grande segredo também, Sócrates, eu tenho visto o pessoal falando, quando eu falo estudar, galera, é você estudar a linguagem do negócio, tá? Aí tem uma outra discussão que é você ter formação acadêmica ou não. Eu não vou abrir essa discussão aqui. Mas quando eu falo em estudar, é você ser autoridade no que você está ofertando. O que você está falando, você falar com propriedade. O cliente sentir segurança em você, tá? É muito importante isso. Porque se você não for a autoridade naquele momento, ele vai procurar essa autoridade fora, tá? E sobre o que você falou, eu acredito muito nisso também, que aí é uma outra dica que eu deixo para vocês. Ô Sócrates, a gente se preocupa muito com o sim. Só que você está cuidando e tratando e reciclando os não, porque na grande maioria dos corretores de plano de saúde, você escuta 80% não e 25%. Beleza, não tem nada errado aí. Só que os 80% que te falou não, será que eles estavam tão malucos de pedir informações a respeito de plano de saúde e de uma ligação para outra, eles cortarem essa necessidade? Não, galera. O grande segredo que eu fiz na época, a Fratelli, e depois para migração para Clique, aumentar 35% do meu faturamento, foi quando eu comecei a reciclar o não. O que é reciclar o não? Eu pegava os não e eu falava com o cliente, eu procurava entender o porquê do não dele.
eu asfaltava o caminho, porque o não dele era hoje. Mas pode ser que daqui 2, 3 meses, daqui 6 meses, se torne assim. Só que ele não vai ser sim para outra pessoa, ele vai ser sim para mim. Então é muito importante você tratar e entender o não, galera. Então, o que o Sócrates falou, vai aumentando o funil. Quando você acertou, poxa, para 20 eu preciso... De 1 para 1 eu preciso de 20. Procura entender o que aconteceu com os outros 19. E com isso, você vai diminuindo. Aí você vai precisar de 10 ligações para 1, de 5 para 1, de 2 para 1. Aí você atingiu o ápice da negociação. É isso aí. Muito bom. Cara, se desse tempo aqui, a gente ficava um tempão conversando aqui. A gente já está 50 minutos aqui na live. Mas muito bom, cara. Muito bom. E assim, eu adoro falar sobre nosso mercado, porque eu tenho acompanhado, eu fiz algumas lives logo no momento da pandemia. Eu fiz lá, até você foi um convidado, eu fiz a semana anticrise. E ali eu já estava entendendo que nós viveríamos o que nós estamos vivendo hoje. E eu hoje acredito que nós ainda vamos aí mais nessa forma de quarentena, eu acredito que a gente ainda vai mais brincando 1 mês, 2 meses. E aí eu vou deixar um outro insight aqui para a galera. Arnold, caiu meus resultados. Arnold, não estou tendo produtividade. Cara, trabalho não é local. Trabalho é atividade. Muitas pessoas caiu o rendimento por falta de foco. Não é por falta de demanda. Porque demanda tem. Só que você está em casa, pô, eu entendo que é difícil. Tem pessoas que moram em casas menores. Mas, você precisa se disciplinar no mínimo 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. E nessas 3 horas você ser um leão. Não adianta você ficar 15 horas trabalhando e você ser ocupado e não ser produtivo. Você tem que ser produtivo. Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas reclamando, pô, caiu. Conversei com algumas pessoas do mercado e o pessoal tem falado, pô, não estou vendendo. Cara, pause. Para. Destrua o seu processo, reconstrua o seu processo e faça o que você começou a fazer há anos atrás. Se você tem 1 ano de mercado, se você tem 5, 10, 20, 40 anos de mercado, começa a fazer, sabe o quê? Ligar para o cliente um por um. O que acontece é que a gente, com o tempo, Sócrates, e chega no momento que você não acredita mais que a ligação faz venda. Você acha que a venda vai vir, o cliente vai te ligar e vai fazer a venda. Então, assim, é muito importante, quando você não está acertando, destrua o seu negócio, reconstrua, olha para a sua carteira de clientes, se relaciona com aquele cara e começa a ligar. Eu tenho certeza absoluta que você vai acertar. Eu tenho tido muito êxito com clientes de fora. E olha que interessante. Nesse mês de maio, nós batemos a nossa meta mensal no dia 17. Nós batemos a nossa meta. Caraca, que legal. Olha que interessante isso. Por quê? Nesse mês de maio, houve uma situação bem particular. Novos clientes foram 70% no mês de maio. Novos clientes. E desses clientes, Sócrates, foram clientes empresariais acima de R$5.000. Então, pessoal, se você em um dia fez uma venda de R$5.000 e deixou esse cliente ir para fora do mercado, o problema não está no mercado, o problema está dentro do seu processo. Porque esses clientes, quando eu pergunto para eles, Sócrates, você tá me procurando, eu sou um especialista, eu trabalho no modelo consultoria. Antes de mais nada, qual o motivo te fez procurar um profissional e não voltar com o profissional que você tinha? Cara, eu nem tenho mais o telefone dele. Cara, quando eu liguei para ele para perguntar sobre o reembolso, o cara pediu para mim protocolar, fazer não sei o quê. E aí a gente vai reclamar da crise. Nunca terceirize os seus resultados. Eles são, ou você tem culpa pelo seu sucesso, e você tem culpa, muitas das vezes, pelo momento difícil que você está passando. É isso aí, muito bom. Caraca, hein? Que live, hein, pessoal? Bom, Arnold, só tenho que te agradecer aí, cara, porque realmente você abrir aí toda a sua estratégia, a sua experiência. Com certeza, o pessoal que acompanhou aí vai sair impactado de alguma forma e com grandes insights para poder colocar em prática aí, né? E é isso, sair da zona de conforto, né?
O nosso crescimento não está na zona de conforto. O nosso crescimento está fora da zona de conforto. É isso que você falou. E, pessoal, quero agradecer vocês também que estão com a gente aqui. Arnaud, muito obrigado. Queria que você deixasse uma palavra final para o pessoal aí, para a gente poder encerrar. Quero te agradecer. É uma parceria que está se iniciando. Um dos presentes que eu tive em 2020 foi ter se conectado contigo. Obrigado, cara. Obrigado. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por me conectar com pessoas. Eu acredito muito que pessoas precisam de pessoas. Não há concorrente. Gravam isso, galera. Pegam esse código, pegam essa mensagem. Não há concorrente. Um precisa do outro. Eu aqui conversando com vocês, vou passar insight para vocês. O Sócrates conversando comigo, ele me passa insight. E assim faz com que cada um vai subindo o seu degrau da vida. Uma outra frase que eu gosto muito é que foguete não tem ré. Foguete isso aí. Não tem ré. Então, assim, não se vitimize, não fique na zona de conforto. O pior lugar que você possa ficar é na zona de conforto. Se desafie. A Mônica Serra, uma vez ela falou numa palestra, uma frase que eu me apaixonei, que é: seja o campeão da sua casa, seja o campeão da sua família. Faça o melhor. Trabalhe duro, como se um dia a sua trajetória fosse passar no cinema da sua casa e seu filho fosse assistir. Ele iria se orgulhar ou iria se decepcionar do que você fez no trajeto? Então, assim, é muito importante que você faça história, que você faça acontecer. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo. Para finalizar, Sócrates, entenda que venda é um processo e que você precisa se relacionar com o cliente. O cliente ele é carente de relacionamento. Não é desconto, não é preço, não é produto que vai fazer o cara fechar com você. Ele vai fechar com você porque ele sentiu segurança em você. E a segurança, nunca a internet vai substituir o ser humano. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração para todo mundo que participou. Obrigado mais uma vez, meu amigo. E tamo junto. Conta comigo sempre que precisar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí. Muita gente entrou. Evandro, o Adriano aí da United Class, parceirão, gente boa. Cara incrível também. Evandro. Uma série de gente aí entrou. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Então, vai ficar 24 horas disponível. Acho que depois também eu vou baixar e depois, se o Arnaud permitir, a gente vai postar no YouTube também depois essa live. Já tá. Aí, já liberou. Nós precisamos semear, Sócrates. Semear boas sementes e vamos somar aí com todo mundo. Eu quero mandar um beijo para todos que me acompanharam e dizer um eu te amo para minha esposa aqui, que senão depois, como a gente está em casa, a gente toma umas vassouradas aqui. Então, isso aí. Eu te amo, viu? Márcio, Eli, Gleison, Daniela aí, todo mundo, pessoal. Um abraço, obrigado. E até a próxima. Pessoal, um recado. Sábado, amanhã não tem live, mas sábado a gente vai promover um workshop de vendas desde o topo do funil até a conversão. É gratuito. Quem quiser, vai lá no history do Corretor SA, arrasta para cima lá, se inscreve. A gente vai mandar o link do Zoom para vocês. Quem vai dar esse treinamento é o Gustavo Ramos, que é um gerente de equipe de venda de plano de saúde incrível. E o foco vai ser 100% na venda